Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, como diz o salmista, deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Nós depositamos a confiança nele. Pela fé, tudo é possível ao que crê, porque ele nos concede a obediência, como ele nos disse ontem. Todo aquele que persevera no amor, ele recebe o amor assim como o Pai o amou. E se nós recebemos o amor, é porque Deus envia o seu Espírito em nome de Cristo. E nós temos o zelo, o seu cuidado. A Bíblia diz, clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós procuramos a seguir a sua perfeita e agradável vontade, porque a Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Por muitas vezes os homens, quando falamos homens, no sentido da humanidade, tanto a homem como mulher, porque Deus criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna. E o coração faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor, porque o coração é enganoso. Maldito do homem cuja confiança está em homens, cujo coração se afasta da presença de Deus, aonde está a motivação em homens. Porque nós temos que perseverar com o coração segundo o coração de Deus, e somente se tem o coração segundo o coração de Deus, assim como Davi, a Bíblia diz que foi todos os dias, exceto o caso de Urias, e nós sabemos também o caso quando ele fez aquele censo, que não era para fazer. Ele andou todos os dias e ele dizia que via o céu aberto e via o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. Quando ali ele estava na cruz, ali está consumado, né? Ali ele colocou todos os adversários, os zombadores e insultadores, debaixo dos seus pés, porque ele venceu. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, e gerado à sombra do Onipotente, a proteção do Onipotente. E ele diz que aquele que tem o Pai, tem o Filho, e ele é aquele que nos ajunta, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Ele nos concede a proteção diária necessária. Por isso que é importante estar sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque quando assim procedemos, nós temos a própria bênção num coração de carne. Nós temos aquele que é maior do que o que está no mundo. Nós somos vencedores, ele agindo ninguém impede, né? A presença dele, a sua graça nos basta. Nós gloriamos em nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoou dia após dia. Porque boas obras só podem ser produzidas através dele. Ele disse: ninguém produz bons frutos por si mesmo. É necessário negar-se a si mesmo, é necessário esvaziar de si mesmo, carregar a cruz e o seguir. Ele mesmo disse: de agora em diante não haverás mais mestre entre vós. Ele diz: só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que guarda em seu coração e os pratica e a cumpre, é o fim da lei, que é a obediência, e o cumpridor e elo da perfeição é Cristo Jesus. Se assim nós o reconhecemos
e guardamos ele no nosso coração, e através de Cristo somos cumpridores, porque o fim da lei é a obediência, e somente há um elo da perfeição que cumpriu, porque aqueles que ali estavam, como hoje, ninguém se consegue se não for pelo Espírito de Cristo, porque pela lei todo aquele que tropeça em algum ponto, a Bíblia diz que o varão que domina a língua, ele é perfeito, não vê os cavalos que colocam os freios na boca e domina todo o corpo, mas só houve um varão perfeito que a sua boca em nada tropeçou, porque ele não pode se opor a si mesmo. Ele, o Pai e o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia, ele veio à semelhança do homem, mas ele é a imagem, a glória do Deus vivo. Ele foi feito à natureza divina, concebido pelo Espírito Santo. E nele não há pecado, não há transgressão, porque o pecado entrou através do único homem, Adão, e através do segundo Adão, nós alcançamos o cumprimento. Porque pela lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos, está como filhos da obediência, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre suas vidas, porque ele julga pelo Deus vivo, porque o Deus vivo lhe concedeu o julgamento. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz revela as suas más obras. A Bíblia diz que tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Até mesmo aqueles pecados que são ocultos diante dos homens serão revelados. E ainda que passe algum desapercebido, na segunda morte, o tribunal de Cristo, nada passará desapercebido, pois ele dirá a muitos dos quais não estão trajados com as vestes nupciais, que é o linho fino, o linho da justiça: como entrastes aqui, amigo? E muitos não terão resposta, porque estarão nus. Ele disse também que muitos chegarão até ele, nem todos que o chamam de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, porque muitos chegarão, mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz sinais e curas, eu gravei louvores, eu fiz obras sociais, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, porque já estarão podados, foram podados pela incredulidade. Alguns, o remanescente, que ainda tem o seu nome no livro da vida, serão purificados, os filhos de Levi. Assim como o crisol é para o ouro e para a prata, serão refinados, será retirado tudo aquilo que tem de impureza, será como o sabão de lavandeiros, para ficar com as vestes mais limpas, mais alvo que a neve, porque a sua misericórdia e benignidade dura para sempre. É o fato de não seres consumidos, ó filhos de Jacó. Assim, nós perseveramos dia após dia, não agradando a si mesmo e nem mesmo se justificando a si mesmo. Ele disse ali, daquele que dizia que jejuava, que ofertava as suas ofertas, que não era como aqueles pecadores, e o republicano, que ainda nem querendo olhar para o alto dos céus, batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. E ele disse: este foi justificado para a sua casa.
Porque aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele disse: eu não vim buscar justos, mas sim vim buscar pecadores. O próprio Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores, mas alcancei graça para vos anunciar a verdade. Assim nós somos pecadores, nós tropeçamos em vários pontos, mas mesmo assim a sua graça nos basta, porque é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa, porque ele disse: eu estou no mais alto sublime do trono, juntamente com o Pai, mas eu vos enviarei o advogado, o conselheiro, aquele que nos defende diante do acusador, e a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada, porque ele mesmo preparou um corpo. Ele disse: desde que tirei ele do Egito, venho habitando de templo em templo, de tenda em tenda. Por acaso o homem pode fazer uma morada para Deus? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua morada é celestial. Ele está acima de todos. Aquele que veio do alto está acima de todos. O poder e a autoridade é supremo. Ele é aquele que, quando nós o seguimos, a sua estatura, gloriando em nossas fraquezas, nós alcançamos a plenitude, alcançamos a maturidade. Através do exercício constante da fé, se alcança o discernimento entre o bem e o mal. Examinamos o espírito, os espíritos. O mesmo Espírito que nos ensina, que nos concede, que nos adverte para permanecermos no caminho, é o Espírito que sonda o fôlego de vida de muitos, e através dele nós temos a revelação e tornamos a própria justiça do Deus vivo, através do Espírito de Cristo, como casa do Deus vivo. E estamos aqui para exercer o direito, andar em justiça, em retidão. Ele disse: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós perseveramos, porque ele não tem prazer naqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, mas sim naqueles que perseveram segundo as boas atitudes, porque Deus nos conhece através das atitudes, e quando nós perseveramos através de Cristo, do seu Espírito, ouvindo as advertências, do qual nos permanece no caminho, seguindo o seu ensino, o Evangelho, o alicerce que já foi lançado, e cada um tem o dever de construir, de edificar com responsabilidade sobre esse alicerce, porque qualquer um que utiliza de outro, seja palha, seja feno, seja ouro, prata, ele é aquele que prova com fogo e a qualidade de cada obra, e há muitos estão reprovados, se é que vós ainda tem o Espírito Santo, assim diz o Senhor. E em mais um dia que se inicia, a nossa confiança, a nossa esperança está nele. Ele que fez os céus, a terra, tudo que há, herdou tudo do Pai pela submissão do coração, pela obediência, pela reverência. Ele mesmo disse: o Pai me amou e eu o amo. Ele disse: eu permaneço em obediência ao Pai, assim como vós que tem o meu Espírito, obedeceis e guardai-vos os mandamentos, sede ouvintes e praticantes, porque aquele que somente é ouvinte, ele engana-se a si mesmo. Porque Deus não vê exteriormente, assim como Cristo que está com o governo sobre os seus ombros. Ele não vê como um homem vê. Ainda que possam disfarçar o exterior, passar como um vaso, passa um esmalte e tem um brilho,
Ele é aquele que sonda o intento do coração e da mente, conhece o sepulcro caiado, dos quais aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, que cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não vejam a revelação da glória do Deus vivo, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, senão aquele que o revela, assim como Moisés falava face a face com Cristo, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. E muitos estão reprovados porque seguem, segundo a lei, seguem entendimento, como a própria Bíblia diz. O Deus desta era perversa cegou o entendimento para que os descrentes e incrédulos não vejam a revelação do Evangelho. A revelação que não são palavras destituídas de sabedoria, mas com poder e com autoridade, do qual nós não falamos de nós mesmos, porque aquele que fala por si mesmo, a profecia não se cumpre. Nós falamos aquilo que o grande profeta, porque ele é a essência da profecia, o que ele coloca em nossa boca, e aquilo que ele fala em nós, através do seu Santo Espírito, ainda que alguns pensam que seja tardio, mas se cumpre, porque para ele um dia é como 1000 anos como um dia, e ele é aquele que a palavra diz: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E em mais um dia é vigilantes em oração, na batalha, batalhando com a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas através da fé, os heróis da fé conquistaram reinos, nações, fecharam boca de leões. Assim nós perseveramos com espírito de ousadia que eles nos concedem, não de covardia. A Bíblia diz: não temei a homens que têm o poder somente de matar o corpo, mas antes eu vos digo a quem deveis temer, aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma aonde o fogo não se apaga. A este temeis. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é aquele que disse: a unidade da fé, que estiver a noiva verdadeira que está sendo preparada, do qual ele está preparando um povo bem disposto, que o adora em espírito e em verdade, com as boas atitudes e não somente com o mover de lábios. A estes a porta do inferno não prevalecerá. A igreja do Senhor, porque a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha também ninguém abre. Muitos são os que estão escorregadios, aqueles que a porta da graça fechou, porque não se arrependeram de seus maus caminhos, perseveram segundo meramente doutrinas humanas, de que nada lhes acrescenta. E ele é aquele que poda aqueles que não produzem frutos, que só têm folhas ou figos podres. Ele é aquele que está sacudindo a figueira. Ele é aquele que está purificando o templo. E em mais um dia, perseverantes na fé, vigiando e orando sem cessar. Dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.